Oi, eu sou a Camila e esse é o canal Limões e Mexericos. Hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, escrito pela Marta Batalha. A Companhia das Letras trouxe esse livro, que é o livro de estreia, o romance de estreia dela. Não sei, agora fiquei na dúvida se isso se encaixa realmente com um romance. Na realidade, ao meu ver, como ele é curtinho, ó, ele se encaixa muito mais no gênero novela. E, enfim, traz uma história bem bacana. Esse livro vai contar a história da Eurídice e da Guida. Elas são duas irmãs e por algum motivo acabam se separando. O livro vai contar o porquê, mas eu não vou tentar não dar spoilers dessa vez. Mas é assim, Eurídice, então, ela é casada com Antenor. O livro começa com o motivo pelo qual eles se casaram, que na realidade não é muito certo. Mas o que fica muito claro é que desde a primeira noite de núpcias, o Antenor ele se desilude com a Eurídice porque ela não sangrou na primeira noite. Ou seja, isso entra naquele aspecto de que antigamente as pessoas achavam que para as mulheres serem virgens, elas tinham que obrigatoriamente sangrar. Ou seja, se elas não sangravam, isso quer dizer que elas não eram mais virgens. E isso, enfim, se arrastou pelo casamento inteiro da Eurídice, nas noites de choro e uísque. A Eurídice, ela é uma mulher que tem várias ideias, vários sonhos e vários projetos que ela gosta de desenvolver. Como ela vive nos anos 40, onde as mulheres tinham duas funções básicas, que era cuidar da casa e dos filhos, ela vê todos os seus sonhos frustrados pela visão do próprio marido. Então o marido não acredita que ela possa empreender, enfim, que ela possa fazer outras coisas que não sejam essas. E aí, o primeiro projeto dela foi com a culinária, então ela se inspirou nos livros da Palmeirinha, então ela achava que ela podia desenvolver suas próprias receitas, comprou um caderno do seu Antônio e começou a desenvolver. Ela fez todo um jantar especial, mostrou pro marido e o marido deu risada da cara dela. Essa é uma parte bem triste, assim, porque, cara, você sabe como é foda quando alguém ri da tua cara, entendeu? E um projeto que, tipo, ela sonhou por tanto tempo, desenvolveu por tanto tempo, dá uma dorzinha bem grande no coração, assim. O segundo projeto foi quando ela, depois de abandonar a culinária, se volta pra costura. Ela vê uma revista, enfim, se interessa, vai lá, compra uma máquina de costura e começa a desenvolver alguns modelos pra ela. Vários vestidos pros filhos, pra ela. E aí os seus vestidos fazem tanto sucesso que ela também começa a confeccionar roupas para as mulheres da vizinhança e dos bairros da região. Só que o que acontece? O Antenor fica doente por algum motivo, que agora eu não vou me lembrar, e aí ele descobre o empreendimento, ou seja, a sua sala de estar se transformava num ateliê de costura enquanto ele não estava em casa. Ele não tinha a menor ideia de que isso acontecia e quando ele descobre ele fica muito possesso. Zélia, que é sua vizinha, é uma das personagens futriqueiras ali da história. Ela fica maluca porque ela gosta de escutar a vida dos outros e o Antenor faz faz um salseiro na casa dizendo que ela não podia ter o ateliê, ela não podia ganhar dinheiro por si só, porque na realidade os vizinhos iam achar que ele não estava dando conta do recado. Ou seja, ele faz questão de afirmar que naquele núcleo familiar existiam duas pessoas com dois papéis completamente diferentes. Ela cuida da casa e ele sendo o provedor do lar, enfim, como era visto nos anos 40. Do outro lado, a gente tem Guida, que ela entra um pouco nas memórias da Eurídice, que elas eram irmãs super unidas, até que Guida começa a namorar com o Marcos. Marcos é um estudante de medicina, filho de uma família rica, mas a gente não entende muito bem, assim, logo de primeira, qual é que é desse cara. O que acontece é que Guida muda completamente depois que começa a namorar com ele, até chegar ao ponto em que ela foge de casa. Não se sabe por que num primeiro momento, não se sabe como, por que ela fez isso, já que a família da Eurídice não era uma família assim, como que eu vou dizer? Não era uma família tão ruim assim, sabe? É uma família do seu tempo, não dá pra gente tentar comparar, enfim, as famílias de hoje com as famílias dos anos 40. São épocas diferentes, gerações completamente diferentes. Mas era uma família que se amava, uma família que ali tinha uma estrutura familiar relativamente boa. Fica-se essa lacuna, Eurídice some por muitos e muitos anos. Enquanto isso, as coisas vão andando ali na sociedade carioca. É muito bacana ver como que essas mulheres elas se viravam, né? A Guida, no final das contas, aparece, mas eu não vou dizer como, nem porquê, nem quando. Porque é uma... A cada final de capítulo, a Marta consegue fazer com que você, tipo... Uou!
meu Deus, sabe? Tipo, você tem umas reações desse tipo ao ler o livro. A gente sente muito pelos personagens, então eles são personagens muito reais. Eu até escrevi uma resenha pro blog, então eu vou deixar na descrição para vocês também terem um pouquinho mais de amplitude sobre o que eu tô falando. Mas são personagens muito reais. Eu realmente senti como se pudesse ser minha avó. Eurídice pudesse ser minha avó. Eu acho que isso é de toda... O resumo da leitura poderiam muito bem ser nossas avós. E por serem personagens tão reais, com cenas tão reais, você se condói dos problemas dele, você dá risada das situações que acontecem, você fala, realmente, isso poderia ter acontecido. Não é algo forçado, eu não achei forçado. Eu já vi gente falando que achou que era muito caricato, muito forçado. Mas eu discordo, eu acho que são personagens que são tão simples e são tão palpáveis que talvez essa noção de caricato seja uma consequência. Porque são pessoas realmente palpáveis da vida real, que poderiam ser qualquer um de nós, se nós vivêssemos nos anos 40, enfim. Tem algumas temáticas bem bacanas que o livro coloca, como o papel da mulher, a questão do homem se sobrepondo à mulher naquela época, então só os homens podiam trabalhar, as mulheres não podiam, elas tinham que cuidar da casa, os projetos que eram feitos não eram levados a sério, então, tipo, por exemplo, até no momento em que, depois de muitos anos, a Eurídice, ela se envolve num outro projeto, ela não é levada a sério, né, e isso quando a gente tá falando, eu já tô falando já dos anos 60, então o livro se arrasta ali uns 30 anos, basicamente. Não tem partes do livro que são arrastadas, a leitura é muito fluida, os capítulos não são muito longos, e é bem bacana de ler. Outra temática também é que, cara, como as pessoas... E eu acho que isso não mudou. Como as pessoas ligavam pro que os outros iam pensar. Isso fica muito evidente, tipo, o que os vizinhos vão pensar, o que não sei o quê. Então, assim, as mulheres não podiam empreender nada que, tipo, as outras mulheres já viravam a cara do tipo, como assim você tá, tipo, inovando? Uma parte em que isso fica muito claro é quase no final do livro, em que a Eurídice se vê ali envolta em livros, então... É muito bacana ela chegar nesse final, assim, tipo, os livros como uma forma dela se libertar. Só que o que acontece, olha só. Era pacata a vida dos escritos de Eurídice, naquele fundo escuro da gaveta da escrivaninha. A luz do sol só entrava uma vez por dia junto com as outras páginas de texto. Ruídos quase não havia, além do barulho da máquina. Apesar do marasmo, esses escritos tinham o poder quase mágico outorgado a alguns papéis, que era o de incomodar muita gente. O muita gente que os escritos de Eurídice incomodavam eram as outras mulheres do bairro. Para as seguidoras de Zélia, os novos hábitos de Eurídice extrapolaram o atrevimento e se tornaram um insulto. Quem era ela para ler autores complicados e para escrever algo além de receitas de bolo? Então você percebe que, na ideia da sociedade, por isso que assim, eu sempre falo, as ideias machistas, elas não estão atreladas aos homens, ao sexo masculino. Na verdade, os ideais, as ideias machistas, elas são propagadas tanto por homens quanto por mulheres. Ou seja, a Eurídice, ela não podia fazer nada além do que uma mulher dos anos 40 devia fazer. Ou seja, receitas de bolo. Quem era ela para escrever outras coisas além disso, sabe? Ela já estava saindo dos bons costumes ali, do que era permitido ou não, até mesmo pelas próprias mulheres. Então é muito bacana, o livro traz temáticas assim que, pô, te fazem pensar em muita coisa. O que era considerado um bom marido, entre tantas outras coisas. Assim, é um livro que vai continuar como um dos meus preferidos de 2018, uma descoberta muito incrível e que foi lido para o desafio Mulheres para Ler do canal Conto Encanto. Então, se você também quer participar, eu vou deixar ali o link na descrição para você se inteirar. Esse mês nós devíamos ler autoras nacionais e no mês de fevereiro, a cada mês subsequente, a gente tem ali uma mulher num cenário diferente pra gente ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu joinha, seu like, compartilhar com os amigos, porque isso sempre ajuda o canal. Enfim, a gente é pequenininho, mas a gente tá com, muito gás pra crescer. A gente precisa, obviamente, da ajuda de vocês, porque os canais do YouTube não são nada sem vocês. Então, estamos aí com as metas dos 1000 inscritos e cada like, cada compartilhamento é muito benéfico para que o nosso canal cresça. Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Queria mandar um beijo muito grande para Maria Eduarda do Pop Team Pop Pop,
que ela indicou o meu canal, ela é minha aluna, coisa mais fofa. Beijo grande pra você também, se inscrevam no canal dela, que é muito legal ver as histórias que ela conta por lá. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no vídeo da próxima semana. Até mais!